Shalom, meus amigos, Hernandes aqui mais uma vez. Dessa vez eu quero trazer para vocês aqui uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica do pastor Osiel Gomes. Ele estava participando da AGO na CEADEB, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, e ele trouxe uma mensagem impactante, uma mensagem maravilhosa, e de fato ele quebrou o pau mesmo nas Assembleias de Deus na Bahia. Algumas pessoas entenderam, outras pessoas não entenderam, porém, antes de você comentar aqui embaixo sobre o que o pastor Osiel Gomes está pregando, assista ao vídeo completo, assista a mensagem completa, para você não sair falando bobagem, para você não falar besteira, o que não convém, o que não tem valor. Para o teu comentário ter mais peso, ter mais argumento e ter mais valor para você e para quem estiver lendo também. Para as pessoas entenderem o que de fato nós estamos debatendo aqui. E o que eu quero falar aqui? Primeiro, são os teólogos. Os teólogos criam uma ideia e eles trazem essa ideia de que Deus não pode operar assim, não pode fazer assim, ele só pode fazer assim e desse jeito. Teólogos. Mas o outro problema, uma liderança de mente fechada. Liderança de mente fechada, ela é um estorvo para Deus operar no meio da igreja. Primeiro eu falei de quem? Vamos lá, diga bem forte. Primeiro eu falei de quem? Dos teólogos. Segundo, eu estou falando de quem? De uma liderança. Liderança e tem de mente coisas fechada. que não adianta você tratar, brigar. Tem coisas que só Deus é quem pode tratar com aquela pessoa. Vamos analisar aqui agora, vamos analisar. E eu quero usar esse momento, eu vou ser breve, para mostrar essas duas coisas para vocês. Primeiro, o apóstolo Pedro está na casa de Simão, que já era uma pessoa que não era comum para eles, era incomum, era uma pessoa imunda, porque era Simão a casa de curtidor. E ele está naquela casa, e observem bem, que enquanto ele está naquela casa, Cornélio está em sua casa, e Cornélio está orando. Aí o anjo vai para Cornélio e diz assim: Cornélio, manda chamar Pedro. E Pedro está na casa de Simão. Ele está lá na casa de Simão e ele vai orar. Digam comigo, ele vai? Vamos lá, orar. Bem forte, ele vai? Orar. Tudo só começa com oração. Se não tiver oração, não tem sobrenatural. De fato não tem. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, confessar os seus pecados, eu ouvirei dos céus. A Bíblia diz em Lucas 3,21: e todos vinham para ser batizado por João, e Jesus foi batizado, vírgula, e orando os céus se abriram. Olhe para cá, que nós vamos mexer com uma questão muito séria. Aí o Pedro, ele está na casa de Cornélio. Aliás, Cornélio está orando em sua casa, Pedro está em Jope, na casa desse Simão curtidor, e ele vai orar, e de repente o milagre acontece. Agora veja bem, a Bíblia diz que a liderança, digam comigo, a liderança mandou chamar quem? Mandou chamar Pedro. Quando Pedro chegou, Pedro vinha alegre do culto, foi poder de Deus, foi maravilha, gentil velho aceitando a Jesus, e aí o poder caiu, foi coisa tremenda, e o Pedro se alegrou também, e se abraçaram, e se beijaram. Mas quando chegou, a liderança mandou chamar quem? Pedro. A liderança com a mente fechada, a liderança com a mente atrasada. Aí a Bíblia diz assim, ó, é prejudicial, né? E os irmãos, não era só a liderança, toda a igreja de Jerusalém também acompanhou. E botaram o Pedro no meio da roda. E aí disseram assim: o que tu foi fazer na casa de gentio? Escute aqui. O que você foi fazer na casa dos gentios? Tu não sabes que nós não nos envolvemos com eles? Aqui eu não estou falando dos judeus ortodoxos ou dos judeus que na verdade não tinham nada a ver com a fé, eram judeus cristãos. Mas mesmo sendo cristãos, eram judeus de mente fechada. E quem chamou foi a liderança para conversar com Pedro.
Liderança de mente fechada, não brigue com ela, não esculhambe em WhatsApp, não fale que não vai mudar. Mente fechada, só quem mexe com ela é o Espírito Santo de Deus, e acabou-se a conversa. Aí mandaram chamar o Pedro. Aí a Bíblia diz que esse pessoal, olhe para cá para você o que é a liderança. Essa liderança acreditava que o Deus eterno só ia... O pastor Josiel Gomes, ele é muito corajoso, porque ele está pregando aqui, cara, e olha só quem está aqui atrás dele. O pastor das Assembleias de Deus da Bahia, ele é o presidente, e aqui está o pastor de João Pessoa, que é o pastor José Carlos de Lima. E logo aqui atrás, o pastor vice-presidente, e que é irmão do pastor José Carlos de Lima. E ele está falando sobre liderança de mente fechada. Eu não sei se esses três homens aqui têm mente fechada. Porém, ele tem muita coragem de estar pregando uma mensagem dessa na frente desses homens aqui, mano. Tem que ter muita coragem e ousadia mesmo. Se manifestar com eles ou para eles através do pacto, através da lei. Ou seja, era fechado. Às vezes a gente estuda tanto e a gente começa a padronizar. Deus só faz assim, essa não é? Deus só faz desse jeito, eu li assim, e se não está assim não é desse jeito. Às vezes nós queremos ficar na nossa interpretação. Jonathan Edwards dizia: fique com a Bíblia e não só com a sua interpretação, porque a Bíblia é a voz de Deus para nós. Mas vamos lá. Aí botaram Pedro na roda e disseram: tu não sabes que nós não aceitamos? E se esses gentios querem aceitar Jesus, tem que aceitar a lei, tem que viver como judeu, tem que comer como judeu, tem que ser como judeu. Tu não sabe, Pedro? Aí o Pedro quietinho, que é assim que crente cheio do Espírito Santo faz. Quando você vê crente saliente, pois eu vou abrir uma nova igreja. Aí já é o espírito do diabo, não é o espírito de Deus. Mulher que tem Deus na vida e homem que tem Deus na vida não quer bagunça, quer ordem na casa. Realmente. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eles achavam que o relacionamento era só na base da lei. Eles achavam que para ter Deus era a lei judaica. Tu não sabe, Pedro, que é pelo pacto. Aí o Pedro disse: é verdade, irmãos, concordo com vocês. Eu concordo com vocês. Vocês estão cheios de razão. A teologia de vocês, o estudo de vocês, e eu não culpo vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês querem me ouvir? É aqui que eu quero começar com vocês. Porque às vezes quando a gente vai explicar coisa para os pentecostais, eles pensam que a gente não crê nas coisas de Deus. Aí Pedro disse: eu vou fazer uma exposição narrando ponto por ponto. Sente aí, apóstolo. Sente aí, doutor. E sentaram. Pedro diz: eu estava fazendo o quê? Ele já começa com oração. Quem glorifica a Deus? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu estava fazendo o quê? Ele não disse: eu estava debatendo com eles. Eu estava questionando a linha racional e teológica deles. Ele disse: eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo o quê? Meus irmãos, aí Pedro vai misturar um negócio. Porque quem começa a orar vê coisa. Vou lá dizer para vocês aqui. Quem começa a orar vê coisa. Ele diz: eu estava orando, meus irmãos. E quando eu comecei a orar, eu vi uma visão. Diga comigo, só para melhorar o negócio. Diga comigo: lençol, vaso, animal, som, dom, anjo, voz, céu, espírito. Quem ora só vê essas coisas. E é verdade. Irmão, aquele que fica aqui, olha, eu vou ver aqui o que o Augusto Armstrong está escrevendo. Tem um bocado de gente, olha para cá, tem um bocado de gente que está cheio de teologia, não sou contra, é muito bom. Tem um bocado de gente que está cheio de teologia, cheio de livro, mas não ora. E quem não ora não vai ver céu aberto, quem não ora não vai ver visão,
Quem não ora não vai ter mistérios. Quem não ora não vai ver Deus agir. Tudo começa com oração. Não, grite, tudo começa com. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, tudo começa com oração. Diga, tudo começa com oração. Eita glória. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Ele diz assim: estando eu orando, eu tive uma visão. Irmão, a pessoa de mente fechada, você vai para um seminário, aí você escuta um monte de doutor, só doutor. Aí pega um meninozinho de 14 anos, de 15 anos, 16 anos, 17 anos. Aí ele fica, essa visão não existe, isso aqui não existe. Os pais da igreja não trataram disso. Os pais da igreja não escreveram nisso. Eles chegam a dizer, a doutrina do arrebatamento foi inventada por John Nelson Darby no século XIX. Nadinha, desde o 3º século já tinha gente falando do arrebatamento da igreja. O grande problema, sabe o que é? É gente de mente tapada. E olhe para cá, para Deus mexer contigo, só se Ele te pegar no espiritual, porque quando você lê Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Deus deu um clarão em Paulo. Olha, Paulo doutor, cultura latina, cultura grega, um bichão pesado, meus irmãos. Doutor de primeira linha. E olhe para cá, doutor não se mexe ele com coisinha, só se sacode doutor com o poder de Deus. Vou logo dizer para vocês aqui, não adianta você sentar com um doutor e tentar explicar, doutor, eu quero lhe explicar essa linha de pensamento. Não, deixa ele se assustar com Deus. Eita glória. É assim ou não é? Deixa ele se assustar. Olha o Paulozão, doutorzão pesado, me dê carta para mim perseguir esses crentes. Aí pronto, ia montado no animal dele, está lá em Atos, Deus só fez dar um clarão. Não foi? Ó o doutor. Gente, onde é que eu estou, gente? Onde é que eu estou, gente? Aí a voz bradou: Saulo, quem é que fala? Ele disse, eu sou Jesus. Eita glória. O único problema com o arrebatamento que está em debate todo o tempo é o arrebatamento secreto. Se tiver o pré e o pós, sempre vai ser nessa questão do arrebatamento que é invisível, aquele arrebatamento secreto, que ninguém vai ver nada. Isso está em debate e eu acredito que vai estar em debate até a consumação dos séculos, ou até Jesus voltar e levar a igreja. É onde vai ter o fim desse debate. Porém, essa mensagem que o pastor Osiel Gomes está trazendo aqui na AGO, que aconteceu na CEADEB, lá na Bahia, é uma mensagem completa. É uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem bíblica, tem dados históricos, tem teologia e boa teologia, e o principal, tem Bíblia Sagrada, o que não pode faltar. E de fato, quem quer ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que jejuar, tem que estar de madrugada orando. Seu conhecimento, sua teologia não vai frustrar o diabo, mas a oração sim, porque através da oração você vai ver grandes coisas. Eu recomendo vocês a assistirem essa mensagem completa, para vocês não ficarem apenas nesse corte aqui e sair falando bobagem aqui nos comentários. Assista a mensagem inteira para depois vocês comentarem sobre o que está sendo debatido ali, o que está sendo pregado ali. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações. Comentem, teu comentário é muito importante, deixa teu comentário aqui embaixo. No mais, fique na paz de Cristo e até breve.